tudo bem? Bom, hoje, olha lá minha carinha, tudo bem, gente? Vou colocar assim melhor para vocês entenderem, tá? A tia vai falar um pouquinho hoje, fazer um breve resumo sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? O que vem ser isso, professor? O que são misturas homogêneas e heterogêneas? Então eu vou explicar através de exemplos, tá? Através de pequenas experiências, tá bom? Bom, olha só, nós temos basicamente, são porções, toda mistura são porções de matéria formada por mais de uma substância. Existem dois tipos, tá? Que são as homogêneas e as heterogêneas. A mistura heterogênea distingue-se da mistura homogênea pela variação das propriedades em sua extensão, enquanto a homogênea apresenta uma fase, tá? Então, por exemplo, vamos pegar dois exemplos aqui para vocês entenderem melhor. A água e o óleo, né? Então, se eu misturar os dois, vai ser uma mistura heterogênea. Agora nós vamos fazer, tá? Para vocês observar. Por quê? Porque vocês vão ver a diferença dos dois. Se eu misturar a água e o sal, vai ser uma mistura homogênea, tá? A água e o corante, mistura homogênea. Nós vamos entender agorinha por que isso acontece, tá? Nas misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes na mistura. Ela apresenta-se de forma uniforme, tá? Em apenas uma fase, ou seja, monofásica. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução, como por exemplo a mistura entre água e açúcar, ou entre cobre e estanho formando o bronze. Então a tia vai fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um pouquinho de água, vamos colocar aqui, certo? Então eu tenho aqui apenas a água, certo? Beleza? Então dá para vocês visualizarem aqui bem, né? A água. Se eu colocar um pouquinho de corante nessa água e misturar, olha aí o que vai acontecer. Não vai dar para distinguir o que é água e o que é corante, não é mesmo? Né? Olha só como é que ficou. Então isso aqui é um exemplo de mistura homogênea, ou seja, não dá para ter fase, tá? Ela é uma monofase. Nós sabemos que tem água e tem corante, porém as duas estão totalmente misturadas, tá? Não tem como você distinguir o que é água e o que é corante. Então isso aqui é chamado de mistura homogênea. Outro exemplo que eu vou fazer de mistura homogênea. Vamos lá. Vou colocar a água aqui e vou colocar um pouquinho de sal, tá? Sal. Vou misturar bastante, né? Até ela dissolver. Vamos lá, sal, vamos dissolvendo aí. Gente, não faz isso em casa, senão a mamãe vai ficar brava, viu? Faz uma bagunça. Olha só, eu coloco um pouquinho mais de água para dissolver o restante. Então é uma mistura homogênea, tá vendo? Não dá para saber o que é água, o que é o sal. Então isso aqui são misturas homogêneas, tá? Então deu para entender um pouquinho, né? Então nós temos aqui duas misturas, tá? O homogênea, ou seja, não temos como nós distinguir o que é água, o que é sal, o que é água e corante, ou seja, estão juntas, homogêneas. Uma coisa que eu esqueci de falar, essas misturas homogêneas também são chamadas de solução, tá bom? Agora eu vou falar sobre as misturas heterogêneas, tá? As misturas heterogêneas é nítida na presença de duas ou mais substâncias, tá? Uma mistura, tá? Numa mesma mistura, apresenta duas ou mais fases. Então, se ela apresenta duas ou mais fases, ela é chamada de polifásica. Não existem misturas heterogêneas gasosas. Temos como exemplo a mistura heterogênea água e óleo, tá? Vamos fazer aqui para te entender melhor. Vocês entenderem melhor. A tia não, que a tia já entendeu isso aqui.
Então vou colocar a água aqui. Beleza? Colocando a água, tá dando um reflexo, né? E aqui nós temos o óleo, tá? A tia vai colocar o óleo pra vocês verem o que vai acontecer, ó. Bom, né? Meu Deus! Não faça em casa que é muito perigoso. O que deu pra observar aqui, ó, na mistura heterogênea? Olha só, abaixo ficou a água, cima ficou o óleo. Então isso aqui é chamado de mistura heterogênea. Tá dando reflexo, tá? Porque é muita luz que a tia tem que ter no estúdio dela aqui. No estúdio dela caseiro. Então aqui, ó, misturas heterogêneas, porque ela apresenta duas ou mais fases, né? Então se eu colocar, por exemplo, um feijão aqui dentro, vai dar quase com a feijoada, né? Ó. Se eu colocar o feijão, nós temos aqui, ó, uma mistura heterogênea também. Por quê? Nós temos a água, ou melhor, o óleo, a água e o feijão. Então ela é polifásica, né? Então são misturas heterogêneas polifásicas. Então hétero vem de diferente, tá? Então você consegue ver as fases, tá? Um outro exemplo que eu posso mostrar para vocês também de mistura heterogênea, vamos pegar duas coisas que são sólidas, né? Tá vendo aqui o feijão e o sal que eu utilizei. Se eu misturar o sal no feijão, ó, é uma mistura heterogênea, porque são duas fases, dá pra você saber o que é feijão e o que é o sal. Então isso aqui também é uma mistura heterogênea, ok? Aí na apostila de vocês tá assim, ó, a água que bebemos é pura? Bom, na química, como nos referimos a uma substância pura, significa que em um determinado sistema só existe um único tipo de molécula. Portanto, em um sistema de água com água pura, existem apenas moléculas de água. A água que tomamos é assim? Não, tá, pessoal? A água que nós tomamos não é assim. A água que tomamos é uma mistura, pois ela possui sais minerais dissolvidos. Quando ela vai para o sistema de tratamento de esgoto, não, esgoto não, tratamento de água, né, que é a ETA, então lá eles fazem o tratamento de água e lá eles misturam várias coisas, né, até que ela se torna potável pra gente, né, pro nosso consumo humano, tá? Bom, dependendo de como as substâncias são formadas, elas podem ser classificadas como simples e compostas. O que vem ser isso, professora? Substâncias simples e substâncias compostas. Bom, nas substâncias simples são aquelas formadas por mais de um átomo, ou seja, o mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é uma substância simples, porque ela é formada por dois H, ou seja, dois gases, né? Para formar o H2. O gás oxigênio, o gás nitrogênio, tá? E já nas substâncias compostas, por exemplo, ela é formada por mais de um elemento químico, né? Por mais de uma molécula. Bom, a tia vai desenhar um pouquinho para vocês entenderem melhor como que funciona essa parte aí, tá bom? Vamos lá para o desenho maravilhoso da tia aqui. As substâncias simples são aquelas que é formado pelo mesmo elemento químico. Vamos ver. Vamos pegar aqui, desenhar. Gente, não tenta fazer isso em casa porque é muito difícil. Então vamos lá, fazer um desenho. Aqui nós temos dois átomos, né? Por exemplo, dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio são iguais, não são? Então, quando eles são iguais, estão juntos, ele vai formar o gás hidrogênio, tá? Então, H2, tá certo? Então, ele é uma substância simples, porque é formado por dois átomos, né, de um mesmo elemento químico. Elemento químico hidrogênio, elemento químico hidrogênio. Então, é chamado de substância simples, tá? Nós temos também um exemplo. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Nós temos aqui, vamos pegar aqui outro exemplo, vamos pegar o nitrogênio, né? Dois átomos de nitrogênio. Então, juntando esses dois átomos de nitrogênio, são os átomos iguais, não estão? Então, se eles são iguais, o que acontece? Ele vai formar o gás nitrogênio, tá certo?
Então são substâncias simples, né? Porque são formadas por átomos iguais, tá? Então isso é chamado de substâncias simples, tá? Já nas substâncias compostas, tá? São formadas por mais de um elemento químico. Por exemplo, nós temos a molécula que possui 2 ou mais átomos de químicos diferentes. É o caso da água. Vamos ver um exemplo aqui da água. Nós temos aqui da água. Para mim formar água, eu vou ter... A fórmula da água é assim, ó. H2O, certo? H2O. Então, a água ela vai ser composta por quê? Nós temos aqui um hidrogênio, outro hidrogênio. Ó, 2. Vendo? Um hidrogênio, outro hidrogênio. E vamos ter aqui uma molécula, ou melhor, um átomo de oxigênio. Olha só! Ah, professora, agora eu entendi. Então fala H2O porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio formando a molécula da água, tá? Da molécula da água. Então aqui, nesse caso, pessoal, nós formamos a molécula da água, né? E ela é chamada de substância composta, tá? Porque é formada por dois, né? Por 2 elementos químicos diferentes. Nós temos 2 hidrogênio e um oxigênio. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? A tia não vai aumentar muito a aula não, porque senão fica muito grande. E o restinho vocês dão uma olhada na apostila de vocês, que eu disponibilizei no grupo, tá? E curta meu canal aí, tá, gente? Segue meu canal para que vocês possam estar recebendo novidades a cada dia sobre as aulinhas de ciências e que vocês não possam estar perdendo conteúdo, ou às vezes que acontece do celular estragar, ou às vezes ficar muito pesado. As aulinhas elas estão todas gravadas e postadas no YouTube, tá bom? Um beijo e fica com Deus!